Olá, meus amigos, tudo certo com vocês? Começando aí a semana e trago hoje um vídeo falando para vocês de um assunto muito polêmico por causa de uma decisão judicial que o nosso Supremo Tribunal Federal proferiu no dia 9 de fevereiro a respeito da possibilidade da aplicação, na verdade, do artigo 139, inciso 4º do nosso CPC, que é aquela parte, né, que trata da possibilidade do juiz restringir alguns direitos das pessoas que possuem dívidas de prestações pecuniárias. Então se falou, inclusive, da suspensão do direito de dirigir, da apreensão da CNH e da apreensão do passaporte. Primeiramente, né, a partir do julgamento no dia 9 de fevereiro, dessa ADI, né, a ADI, ela foi impetrada pelo Partido dos Trabalhadores, pedindo a declaração de inconstitucionalidade, então, do artigo 139, inciso 4º do CPC. Então, começou aí uma fake news dizendo que quem pediu para o Supremo determinar a apreensão da CNH ou de passaporte foi o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade junto ao Supremo justamente para impedir a aplicação desse inciso do artigo 139. Então é ao contrário. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente este pedido do Partido dos Trabalhadores e assentou o entendimento que o artigo 139, inciso 4º do CPC, que tem a seguinte redação: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código. O CPC, gente, é o Código de Processo Civil. O que é isso? O CPC, ele trata de como que um processo se desenrola, né? Como que uma ação judicial se desenrola. Então, nele estão previstos os atos do juiz, os atos das partes, dos procuradores, do Ministério Público. Em suma, é mais ou menos isso, tá bom? Então, o artigo 139, inciso 4º, dá esse poder ao juiz de quando ele, por diversos meios, a parte, né, o credor, tentou obter o seu crédito e não conseguiu, porque o devedor não tem bens, porque o devedor se esconde, porque o devedor faz acordo e não cumpre, né? Tem aqueles que fazem acordos, inclusive na Justiça do Trabalho, onde nós estamos discutindo créditos alimentares, tem alguns empresários, né, ou empregadores que vão na justiça, reconhece o crédito, faz um acordo, não cumpre, esconde seus bens, transfere para terceiros, enfim, tenta de todas as maneiras frustrar o recebimento do crédito pelo empregado, por exemplo, tá bom? Nesses casos específicos, analisando esses comportamentos das partes, especialmente do devedor, analisando se o devedor terá condições de suprir esse pagamento, essa dívida por outros meios, analisando todo esse conjunto é que o juiz pode aplicar, então, o artigo 139, inciso 4º. Foi isso que o Supremo decidiu, analisando em cada caso concreto. Isso não significa, como muita gente acabou aí, né, espalhando fake news, que qualquer dívida que você tenha, você vai perder a sua carteira de habilitação, o seu passaporte ou qualquer outra restrição de direitos. Não é assim. Isso será avaliado caso a caso e dependendo do comportamento do devedor. Então, complementando o que diz, então, o inciso 4º, né, do artigo 139. Diz que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. Inclusive, aí é que o pessoal ficou, né, espalhando fake news, inclusive nas ações que tenham por objeto uma prestação pecuniária, ou seja, nas ações em que se pleiteia a cobrança de um crédito, de uma dívida, seja ele contratual, seja ele alimentar, né, e tudo mais. Então, gente, é necessário esclarecer isso, né? Que não é uma regra a ser aplicado de forma assim uniforme a todas as pessoas. Vai se analisar o comportamento do devedor caso a caso. Vou dar a minha opinião, sou muito favorável, né? Sou contrário ao julgamento favorável dessa ADI. Por quê? Porque de fato, gente, quem atua, né, quem advoga de fato, eu que advogo já há 23 anos na área trabalhista especialmente, vejo como existem pessoas de má fé,
como existem devedores, né, empregadores, né, empresários, né, entre aspas, porque o empresário mesmo, ele tem responsabilidade social. Ele não vai até a Justiça do Trabalho, por exemplo, faz um acordo, reconhece um crédito e fica fugindo depois não pagando. E quem faz isso não é empresário. Quem faz isso são esses aproveitadores, né, que muitas vezes colocam na sua planilha de lucro lesar o trabalhador, né? Vocês podem até achar estranho, mas tem empregador que não paga nem salário. O cidadão trabalha 2, 3 meses sem receber. É dispensado, não recebe um centavo, correto? E muitas vezes esse cidadão que está devendo vai até a justiça, faz um acordo e não cumpre. E depois fica fugindo. Não é nenhum nem outro caso, isso é corriqueiro. A Justiça do Trabalho está cheia de processos de execução com extrema dificuldade de serem adimplidas, de serem cobradas. Então esse artigo e esse inciso do CPC, por exemplo, que pode ser aplicado na minha avaliação também ao processo do trabalho de forma supletiva, né, de forma complementar, de forma a dar efetividade às decisões judiciais, porque nós precisamos cumprir a legislação, nós precisamos cumprir as decisões judiciais, né? Um país que tem ordem tem cumprimento da lei, tem cumprimento de decisão judicial. A justiça não é brincadeira. Não é lugar para o cidadão ir lá, fazer um acordo, não cumprir e achar que fica por isso mesmo. E muitas vezes, quando ele tem lá um crédito penhorado, um bem penhorado, ele vai lá, faz um outro acordo e não cumpre novamente só para ganhar tempo. Esse tipo de pessoa precisa da aplicação do artigo 139, inciso 4 do CPC. Sou amplamente favorável a isso. Acho importante que esse cidadão tenha, sim, o seu direito restrito para que ele possa criar vergonha na cara dele e cumprir uma decisão, sem falar nas ações de alimentos, por exemplo, que tramitam na justiça comum, não é? Se bem que lá existem regras específicas, até a questão da prisão do devedor, mas este artigo pode e deve ser aplicado nessas situações, como eu falei, em que o devedor brinca com a justiça, brinca com as partes, zomba das partes muitas vezes, e a justiça, ela precisa ter crédito com a população, e o juiz precisa ter meios de fazer valer a sua decisão, entende? E as pessoas precisam aprender e entender que a justiça não é brincadeira, não é brincadeira, entendeu? A advocacia não é brincadeira, né? O Ministério Público não é brincadeira, são instituições importantes e que elas precisam de meios coercitivos muitas vezes para fazer valer a vontade da lei, a vontade da ordem, do crédito devidamente reconhecido, transitado em julgado que está sendo executado, ok? Então, meus amigos, por hoje é isso, espero que você tenha gostado, não é? Esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, se não me engano, ele terminou dia 9, depois ele foi complementado até dia 15, não é? Uma ADI que foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, mas que foi julgada improcedente, ou seja, foi declarado que o juiz pode sim se valer do inciso 4º do artigo 139 do CPC, que é de 2015, não é? A ADI tem o número de 5941 e tramitou, né, perante o Supremo Tribunal Federal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.